A gente vai voltar agora para o assunto sobre o transtorno bipolar. A minha colega precisou sair, então eu vou estar aqui falando com vocês mais sobre esse assunto do transtorno. Né? E contando um pouco mais da minha história aí para inspirar você que tem transtorno a buscar um tratamento, tá? Um tratamento médico, um tratamento alternativo. Né? Então, voltando lá, eu fui internada, eu falei com o farmacêutico como eu gostaria que fosse a minha medicação. Né? E porque ele foi me explicando o motivo de cada remédio, coisa e tal, e aí eu fui e falei para ele, olha, eu quero uma medicação porque eu preciso cuidar de casa, eu preciso cuidar dos meus filhos, eu estou com uma filha pequena e eu não posso ficar drogada, letárgica o dia inteiro. Então, a gente chegou num acordo e ele falou assim, olha, mas a medicação, eu sei que está ruim agora, mas vai levar mais ou menos uns 3 meses para o seu corpo se ajustar a essa medicação. Então, assim, gente, quando você faz qualquer tratamento médico, tá? Principalmente os psiquiátricos, né, que trabalham lá no seu cérebro, né, com seus hormônios, os seus neurotransmissores. O resultado não é em 2, 3 dias. Né? Eu aprendi isso da pior forma. O resultado ele vem aí em torno de 3 meses. Tanto que as pessoas que começam o tratamento e param de tomar medicação, elas voltam lá para o início, porque elas vão ter que novamente reajustar o corpo delas a medicações. Então, eu passei mais ou menos esse período, saí do hospital e realmente comecei a tomar minha medicação. Tá? No início, gente, eu levei quase 1 ano para levar o meu tratamento a sério, porque sempre que eu achava que estava bem, eu parava de tomar medicação e voltava para o ponto inicial. Por isso que eu estou falando para vocês. Não para de tomar medicação. Está se sentindo bem? Ótimo. É daí para frente, gente. Se para de tomar medicação, você desce ladeira abaixo. Então, levou um tempo. E nesse tempo que eu comecei a ficar bem, o que eu fiz? Eu comecei a buscar outros tratamentos. Eu fui a fundo, né? Assisti vários vídeos de psiquiatra. Inclusive, eu encontrei uma psiquiatra que ela é psiquiatra e bipolar. E isso me ajudou bastante. Por quê? Porque quando eu comecei a assistir os vídeos dela, eu fui derrubando meus preconceitos. Porque é preconceito de algo que você não conhece. Quando você passa a conhecer, você não tem mais preconceito. E eu fui conhecendo sobre o transtorno bipolar, estendendo aí para os outros transtornos. Então, eu comecei a estudar o quê? O que era o transtorno e depois como eu poderia resolver esse problema com coisas alternativas que não fossem só medicamentos médicos, né? Ou medicamentos farmacêuticos. Então, foi aí que eu comecei a estudar sobre alimentação. Olha que legal. Então, na verdade, hoje, tudo que eu entendo sobre a alimentação, ela é um pouco fora do padrão, né, nutricional, assim, se você for nutricionista, é um pouco fora do padrão. Às vezes, algumas pessoas podem até achar que é radical, né, a minha alimentação, mas não é radical. Eu como, sim, quase tudo, nos dias certos, nos horários certos. Mas por quê? Quando eu vou me alimentar, gente, eu penso o quê? Esse alimento que eu estou enfiando na minha boca, né, no meu corpo, ele vai me trazer benefícios. E não é só questão de calorias, questão de macronutrientes. Eu vou a fundo, é o que ele vai fazer ali no meu corpo em parte inflamatória. Porque o corpo, quanto mais inflamado ele estiver, mais doenças você vai ter, porque a obesidade, gente, também é uma doença inflamatória. Né? A obesidade hoje é considerada pelo Ministério da Saúde mundial como uma doença. Então, nós fomos criados seres perfeitos por Deus. Né? Se fomos criados perfeitos, a gente não foi criado para ter doença, a gente não foi criado para ser obeso. Tá? Por mais que as pessoas se aceitem gordinhas, né? Eu me aceito gordinha, eu não ligo para isso. Ok, você se aceita, isso é importantíssimo, tá? Mas você tem uma doença que é a obesidade. Se você está acima do seu peso ideal, muito acima, vocês têm uma doença que é chamada obesidade. E é um transtorno, porque a obesidade, normalmente, ela vem através de um transtorno alimentar. E aí eu comecei, gente, a estudar sobre o que os alimentos poderiam me favorecer e aqueles alimentos que eu deveria tirar da minha rotina. Né? Nessa época, eu já não tomava refrigerante, já faz muitos anos que eu não tomo refrigerante, muitos anos que eu não tomo suco.
O açúcar branco, praticamente também, eu não... Há muitos anos eu mas, assim, não a questão... Sempre foi por uma questão meio que de emagrecimento. Nunca foi visionando que isso era inflamatório. Hoje, sim. Hoje eu tenho total consciência dos alimentos que são inflamatórios. Então, eu aconselho você que tem transtorno, seja qual for, desde a obesidade, desde a depressão, transtorno bipolar, ansiedade, pânico, melasma não é um transtorno, tá, gente? Mas o melasma mesmo que as pessoas têm e falam, nossa, eu uso isso, uso aquilo outro, o melasma não sai, ou sai e volta, é alimentação, tá? É claro que quando o melasma já está no estágio já muito avançado, você precisa de um tratamento estético também, né? E in e out, né? Você precisa tomar e passar. Mas existe também o tratamento alimentar para favorecer tudo isso. E foi aí que eu comecei tudo, na verdade, né? Embora eu tenha vindo aí da educação física, estudei nutrição esportiva na faculdade, depois eu fiz várias especializações, passou-se muitos anos e isso se perdeu um pouco na minha vida. Então, eu acho que o transtorno bipolar ele me trouxe de volta para a área da saúde, quando eu testei tudo em mim para poder passar isso para as pessoas com tanta facilidade, porque eu acho que eu passo com bastante facilidade e, principalmente, gente, quebrando esse tabu, né, que a pessoa que ela tem algum tipo de transtorno, ela não pode nem falar porque as pessoas já olham torto para ela. Né? O nosso produtor aqui mesmo, ele passou muito tempo para ter coragem de falar que ele tem um transtorno. Né? Hoje ele fala à vontade comigo, porque eu acho que até é uma sementinha que eu plantei nele, que, tipo assim, você pode me falar das suas dificuldades. Né? Hoje você não está bem, a gente não grava. Né? Hoje eu não estou bem, a gente não grava. Então, essa facilidade, gente, de você poder falar com os outros, olha, hoje eu não estou bem. Você não precisa ser forte 24 horas, 365 dias no ano. Né? E outra, gente, quebrar o preconceito de que a pessoa que tem transtorno ela é fraca. Tá? É o contrário. Né? Se você desenvolveu um transtorno, não é porque você é fraca, é porque você foi forte demais o tempo todo. Né? Então, você aguentou, você guardou, você engoliu muita coisa. E isso se materializou em você em forma de doença. Tá? Isso não só os transtornos, mas qualquer doença. Ela começa no emocional. Tá? O câncer, qualquer doença, ela começa no seu pensamento, né? Começa no seu emocional e depois ela se materializa em forma de doença. E descobrindo isso é a chave para você ter uma qualidade de vida, independente da doença que você tiver. Mas quando se trata de transtorno mental, eu tenho um carinho maior de tratar essas pessoas porque eu passei por isso, tá? Eu vou de 15 em 15 dias eu vou no psiquiatra pegar meu remédio e me consultar, porque o transtorno bipolar ele vira muito rápido. Né? Então, em uma semana eu estou bem, a outra semana eu posso estar em euforia. Coloca a foto para mim aí, por favor. Lindona. Vou colocar aqui uma foto, ela vai colocar, só para vocês terem uma noção de como que o negócio... As pessoas falam assim, fulano de tal é bipolar. Gente, bipolaridade não é assim, tá? Mas... essa parte da euforia é a mais gostosa da doença, né? Que você dá uma sensação, olha aí, ó, de extremo bem-estar, acelera o pensamento, eu penso numa rapidez incrível, eu produzo bastante, né? A hiperatividade, a hiperagitação, a diminuição do sono, a gente passa a dormir menos, mas também diminui um pouco a concentração, que é aquilo que eu estou falando. Às vezes você começa o seu dia e termina e não sabe o que fez, você liga no piloto automático, tá? Olha, fora isso, eu vou acrescentar mais uma. A impulsividade, na época da mania, muitas pessoas começam a gastar muito, né, porque elas se acham ricas e começam a achar tudo barato. Né? Aí compra isso, e compra aquilo outro. Aí, quando tem aquela linha de crédito, que aqui no Japão não tem muito, né? Só tem se você tiver cartão de crédito, mas não tem o fiado. Né? Eu não sei como é que fala em espanhol, fiado. Como é que fala, Vitor? É fiado também? Você vai lá, anota no caderninho. Então, quando você vai ver, a pessoa está devendo aí 1 milhão, 2 milhões, cara, e tudo com coisa assim que poderia esperar. Então, essa é a época da mania. Tem muitas pessoas que começam a beber, entra no vício, né? Sexo explícito. Tem pessoas que começam a sair com um parceiro por dia, por semana. A pessoa só pensa em sexo, sexo, sexo. Essa é a época perigosa da mania. Né? Então, tem muitas pessoas aí, olha, se você se identificar
É que tem época que você está tranquilão e tem época que você só pensa em sexo, em transar, como se fosse realmente um vício, algo compulsivo. Vamos pensar, vamos parar para pensar, porque não é algo normal, tá? E aí vem aqui, ó, quando você entra numa euforia muito grande, aí corre o risco da ladeira cair, né? Vai ladeira abaixo. E quando vai ladeira abaixo, cara, quando a pessoa está na euforia e entra nessa parte, é a hora que o bicho pega. Então, é a hora que muitos bipolares se matam, porque você vai do gostoso para o ruim. Né? Então, essa ladeira abaixo, você começa a sentir tristeza, aí vai para o outro muito sono, fraqueza. A pessoa chega a achar até que está com anemia. Né? Acha que está com anemia, irritação, começa a ficar muito irritada com barulho, irritada com o marido, irritada com a esposa. E é uma irritação, assim, gente, que não sabe de onde vem, tá? Só simplesmente irrita, tá? É perda ou ganho de peso. Então, a época que as pessoas começam a desenvolver também a compulsão por alimentação. Começa a comer, como eu estou falando para você, quando você come sem fome, você está comendo emoções. E quando você está em depressão, é vontade que dá. E algumas pessoas não conseguem comer. No meu caso, eu tive as duas fases. Teve fases que eu comi bastante, hoje em dia, quando eu não estou bem, eu não consigo comer. Né? A primeira coisa que eu paro, eu como porque eu tenho que comer meus macronutrientes, né? Mas eu como forçada. Né? Então, é uma época que eu prefiro até tomar todas as minhas calorias líquidas, porque eu não sinto muita vontade de comer. Então, algumas pessoas acabam perdendo o peso. Fadiga em excesso. Gente, a parte da depressão é a mais conhecida pelas pessoas, né? E tem algumas pessoas que, na fase da depressão, elas entram em crise existencial, crise de depressão fortíssima, crise de pânico e a crise de ansiedade. Normalmente, essas crises elas vêm na época da depressão. Da euforia, praticamente você não tem crise de ansiedade, crise de pânico, crise nenhuma, porque você está tão feliz, tão alegre, tão fora de si, que você não se percebe com essas outras coisas. E quando chega você ter as crises de ansiedade e de pânico, emoções vindo à tona. São emoções normalmente negativas. E quando você está em euforia, você não tem emoções negativas. Por isso que é muito bom ficar em euforia, tá, gente? Eu vou falar por mim. Mas, assim, a gente precisa manter esse equilíbrio, porque quanto mais euforia, pior é a depressão. E o transtorno bipolar traz isso. E a depressão, eu penso que ela é bem comum. As pessoas se identificam muito nesse quadro, né, da irritação, do ou comer demais ou comer de menos, a fadiga excessiva, a de não gostar de barulho. Então, assim, se você está se identificando com isso, vamos ver o grau disso e, através do grau, buscar um tratamento. Porque, muitas vezes, se for no início, você se identificar logo, existem tratamentos alternativos que não precisam ser os farmacêuticos. Né? Agora, quando você vai deixando ou sentindo vergonha de falar do assunto, aí não tem jeito, vai chegar uma hora que vai te dar uma crise forte e aí você tem realmente que tratar com medicação. Tá bom? Nosso tempo está quase acabando, ainda tenho mais uns 2 minutinhos ali. Esse assunto ele é muito extenso, tá? Eu vou transferir agora um pouco sobre a questão alimentar, tá? As doenças inflamatórias, elas começam no intestino, gente. Então, é um assunto bem vasto, tá? Quem tiver aí um pouquinho de conhecimento sobre a parte intestinal vai me entender. Geralmente, as pessoas que têm depressão, elas têm problema ou intestino preso ou intestino solto. Elas não têm um intestino equilibrado, tá? E, na maioria, eu arrisco dizer que é um intestino preso. Então, assim, ela tem muito gases, intestino preso, a pele dela não é uma pele viçosa, brilhosa, né? Então, a gente, só de ver, assim, hoje em dia, só de ver uma pessoa, e eu fazer esse raio-x no corpo dela, no físico, sem ela abrir a boca, eu consigo identificar se ela tem algum tipo de depressão, algum tipo de transtorno. Justamente porque é tão assim... Gente, nosso corpo ele é tão perfeito, ele funciona numa sinfonia tão perfeita que uma coisa reflete na outra. E aonde é que eu pego a pessoa para começar a trabalhar nela? É no intestino. Porque o intestino, gente, é como se fosse a segunda alma, né? Ela é o segundo cérebro, todos os neurotransmissores, todas as coisas maravilhosas produzidas no nosso corpo começam lá. Inclusive o emagrecimento.
o emagrecimento saudável e definitivo, ele começa no intestino. Quando você começa a alimentar as bactérias boas, a sua macrobiota boa, e começa ali a alimentar menos a ruim. Com que alimentos, tá? Como que você faz isso? Tem os alimentos adequados para você alimentar as bactérias boas e tirar da sua alimentação aquilo que alimenta as ruins, trazendo assim esse quadro de inflamação no seu corpo. E não é só celulite, não é só isso. É N coisas que vão acontecendo no seu corpo, que quando a gente muda a alimentação, inclui atividade física, cara, a transformação é maravilhosa, tá? Aconteceu comigo. Tem uma foto, coloca a foto de novo aí, só para a gente dar uma olhadinha. Não, a foto, a minha, aquela que eu tô com a menina falou, a minha colega falou que eu estava com cara de homem. Dá para estender só mais um pouquinho, só para colocar a foto? A gente vai fazer dois curtinhos aí para vocês aproveitarem na esteira, gente. Assina o podcast da gente na esteira. Olha aí, você está vendo? Olha, o meu rosto, a minha pele tem melasma, né? Essa questão da barriga grande aí, gente, além da gordura visceral, a gordura, né, na pele mesmo, eu estava com uma hérnia de 9 centímetros umbilical. Né? Por isso que essa aparência de gravidez. Mas, principalmente, dá uma olhada no meu rosto. Tá? É um rosto assim caído, é um rosto escuro. Né? Essa aparência do rosto escuro ela é muito típica de um intestino inflamado. Né? Então, o que eu precisei fazer para chegar na segunda foto aí, essa foto eu não tinha feito cirurgia plástica ainda, tá? Então, é natural. Tudo isso daí é natural. Aí, nessa agora, eu já fiz a cirurgia plástica, então já fiz a correção da hérnia umbilical. Essa lateral dá para ver bastante aí a hérnia umbilical. Né? E aí, mais para frente, eu vou estar falando do método de RPP, que é a reposição do abdômen, sem cirurgia plástica, né? Desde que você não tenha uma hérnia umbilical ou uma diástase muito grande. Né? A gente vai estar falando sobre esse assunto mais para frente. Então, acompanha a gente. E é isso, eu vou estar falando nos próximos aí, agora a gente vai entrar num assunto bem legal, que é o assunto da atividade física, alimentação, no auxílio dos transtornos, tá bom? Beijo, fica com a gente até a próxima. Obrigada aí, pessoal da equipe. E, até a próxima.